Olá, meu nome é Sérgio Toledo. Bem-vindos ao segundo tutorial da linguagem de programação Ruby. No tutorial anterior, nós tivemos o primeiro contato com a linguagem através do desenvolvimento de um jogo. Neste tutorial, nós vamos fazer algo diferente. Nós vamos analisar e aprender alguns comandos utilizados no jogo. Para este tutorial, nós não vamos desenvolver diretamente no editor de texto, como fizemos com o Sublime Text da outra vez. Para este tutorial, nós iremos utilizar o terminal. No terminal, façam o seguinte: entrem com o comando IRB, iniciais de Interactive Ruby, e pressionem Enter. Este é o console do Interactive Ruby. Dentro deste console, nós conseguimos executar comandos diretamente e já receber o retorno ou ver o resultado em tempo real. Aqui, só por explicação, na minha versão aqui do console do IRB, no começo aqui ele mostra para a gente a versão do Ruby instalada na máquina. O segundo parâmetro aqui é a linha de comando. Como estamos na primeira linha de comando, é exibido aqui o número 1. Então vamos lá, vamos aprender alguns comandos do Ruby. Vamos falar primeiramente de variáveis. Quando nós temos necessidade de gravar algum valor para ser trabalhado posteriormente no computador, nós gravamos esses valores em variáveis. As variáveis podem ser de diversos tipos, como numérico. Numérico é dividido entre números inteiros, e números de ponto flutuante, números com vírgula, normalmente usados para gravar valores quebrados, fracionados, dinheiro, por exemplo, onde temos os centavos. A variável também pode ser do tipo string, utilizada para texto. Então vamos criar uma variável. E a nossa primeira variável vai ser uma variável do tipo numérica, chamada A. Para atribuir um valor, para inserirmos um valor nessa variável, nós utilizamos o operador igual. Então vamos dizer que a nossa variável vale 1. Nossa variável A tem o valor 1. Quando a gente pressiona Enter, o que acontece é que o console retorna para a gente o valor 1. Então, se eu novamente digitar o A aqui, o console vai retornar para a gente o valor dessa variável. No nosso caso, temos aí o valor 1. Vamos criar, por exemplo, uma segunda variável. B recebe o valor de 2. Legal, o console automaticamente já exibe o valor. Uma diferença aqui, trabalhando no console e trabalhando no editor de texto, como fizemos, no console, sempre que a gente digitar um valor, o console automaticamente já retorna esse valor para a gente. Lembre que no tutorial anterior, quando a gente queria imprimir, exibir um valor, a gente tinha que utilizar o comando puts. Aqui também funciona. Se eu colocar puts A, ele vai imprimir para a gente o valor da variável A. Notem uma diferença aí. Além do valor impresso 1, lá a 2 linhas acima, ele retornou para a gente a palavra new. Essa palavra é uma palavra reservada aí da linguagem Ruby, que significa nulo, é um zero absoluto, é um valor vazio. Então, alguns comandos eles não retornam nada. Por exemplo, o comando puts, ele não retorna nenhum valor, ele só imprime a variável, imprime o valor do que foi passado como parâmetro para ele, mas ele não retorna valor nenhum. Então, por isso que foi retornado new aí para a gente. Vamos criar uma nova variável, só que essa variável agora vai ser uma string. Então a variável terá o nome de nome e o valor dela vai ser uma string. Como é uma string, nós precisamos colocar o valor entre aspas. Pode ser aspas duplas, como eu utilizei aqui, ou aspas simples. O nome vai ser Sérgio. Perfeito? Então, se eu colocar a nossa variável chamada nome, ela exibe o valor Sérgio. Bacana? Como eu falei, a gente poderia criar uma nova variável chamada, vamos supor, linguagem. E essa variável vai receber um valor de string também. Vamos colocar aqui, agora como exemplo, uma aspas simples. E vai receber o valor de Ruby. Também funciona. Mais à frente eu vou explicar para vocês a diferença de uma string com aspas duplas e aspas simples. Tá legal?
Bom, então a gente já criou algumas variáveis aí. Criamos a variável A, criamos a variável B, criamos duas variáveis do tipo string, que contém o nome Sérgio e a palavra Ruby. Vamos criar agora uma variável de tipo numérica, mas de ponto flutuante, com vírgula. Vamos ver aí a diferença. Então vamos criar uma variável chamada valor, e ela vai receber 1.5. Legal? Então nossa variável valor tem o valor de 1.5. Agora vamos fazer alguns cálculos. A gente consegue utilizar o console aqui do Ruby para fazer cálculos de duas formas. A gente pode utilizar nossas variáveis criadas previamente. Então vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos fazer um teste de cálculo aqui, não utilizando variáveis, utilizando números diretamente. Então a gente pode utilizar o nosso console como uma calculadora. Se digitarmos, por exemplo, 2 mais 2, automaticamente o valor retornado, já o resultado aí. Pode ser qualquer número. 3 vezes 5, ele já retorna o valor. Podemos também fazer cálculos utilizando as nossas variáveis. Então, lembra que criamos uma variável chamada A, mais a variável chamada B, e a gente vai exibir aí o resultado dessa variável. Lembra que a variável A era 1, a B 2, ele retornou para a gente o resultado 3. Vou limpar a tela aqui para subir um pouco, eu vou apertar o Ctrl L. Legal, a gente limpou aí para ter mais espaço para digitar. Então temos os operadores matemáticos convencionais, que nós estamos acostumados, né? Com mais, menos, vezes e dividir, né? Multiplicação e divisão. Podemos usar normalmente. Então 9 dividido por 3 dá 3. Vamos agora falar um pouco do ponto flutuante. Vamos ver uma coisa bacana aí. Se dividimos, por exemplo, o número 5 por 2, todo mundo sabe que 5 dividido por 2 é 2,5. Mas a resposta aí está um pouco diferente. Retornou 2 para a gente. Peraí, o Ruby não sabe fazer conta? Não, não é o caso aí. Sempre que a gente divide um número inteiro por outro número inteiro, o retorno é um número inteiro. Se quisermos que o número retornado aí seja um número de ponto flutuante, um dos dois números tem que ser de ponto flutuante. Então a gente pode utilizar, por exemplo, 5.0 dividido por 2, aí sim o Ruby sabe que ele tem que estar dividindo o número float, né? O número de ponto flutuante. Aí sim o retorno é o retorno correto. Poderia também ser 5. Vamos fazer um diferente aí, por exemplo. 9 dividido por 2.0. Então agora dessa vez o divisor aí que era ponto flutuante, mas a resposta foi correta. Porque se tivermos dois números inteiros, a resposta é um número inteiro. Bacana? Então a gente pode brincar aí, fazer testes aí utilizando as 4 operações básicas da matemática. Legal? Vamos falar agora sobre uma estrutura de condição muito utilizada. Utilizamos ela no nosso tutorial anterior, que é o if, que é a condição se. Então a gente utiliza numa seguinte necessidade: se uma certa condição for verdadeira, execute tal código. Então vamos criar nosso primeiro bloquinho aqui. Por enquanto a gente estava até então utilizando comandos de uma linha única. Este vai ser um bloco de instrução. Então a gente começa aí, ó, if, né, do inglês se, uma condição qualquer. Então vamos colocar uma condição qualquer. Se o A for igual a 1, então veja a grande diferença aqui. Aqui eu não estou atribuindo o valor 1 para a variável A. A gente está comparando, por isso dois sinais de iguais. É um comparador de igualdade. Se o A for igual a 1, vamos imprimir uma mensagem aqui, ó, puts a variável A vale 1. E vamos terminar nosso bloco com o comando end. Perfeito? Como a variável A valia 1,
ele exibiu para a gente o retorno aí, a variável A vale 1. Vamos escrever novamente esse nosso bloco de condição aí, mas passando o valor falso aí para 1, a gente sabe que para a variável A, a gente sabe que a variável A vale 1. Então, vou colocar para cima, ele repete os comandos antigos aqui, para a gente não ter que digitar de novo. Então, vamos lá. Se A for igual a 2, puts, a variável A vale 2. E agora vamos dar um end. Como no caso a variável A não vale 2, ele simplesmente não vai imprimir nada para a gente, ele não vai entrar nesta linha acima aí. Simplesmente retornou nil para a gente aí, tá? A gente consegue fazer também um comparativo de diferença, não só de igualdade. Então vamos lá. Se A for diferente de 2, então comparador de igualdade, dois sinais iguais. Comparador de diferença, a gente coloca uma exclamação e depois igual. Então, se a variável A for diferente de 2, puts, não é 2. End para finalizar o nosso bloco aí. Como A é diferente de 2, ele imprimiu para a gente, não é 2. E se a gente tiver mais de uma condição? Vamos testar aí como fica mais de uma condição. A primeira linha vai ser igual aí. Vou colocar para cima aqui. Se A for igual a 2, puts, A vale 2. Agora a gente quer uma segunda condição. Se não, então a gente vai colocar um else. Se não for 2, puts, A vale outra coisa. Não vale 2. E aí sim a gente fecha. End. Então vamos lá. Vamos ver se ele imprime a primeira instrução. A vale 2 ou se ele imprime a segunda. Imprimiu a segunda, porque o A não vale 2. Então se o A vale 2, imprime A vale 2. Se não, imprima A vale outra coisa. A gente pode passar também duas condições diferentes. Então vamos deixar um pouco mais complexo o nosso bloco if aí. Primeiro a gente viu ele bem simples, né? Agora com duas condições. Agora vamos ver com 3 condições. Vou escrever novamente aqui, ó. Vamos testar agora o nome. Se nome for igual a André, puts, olá André. Agora a gente quer testar uma segunda condição, se o nome for outro nome, não for André. Então, else if nome igual a João, puts, oi João. Agora sim, se não for nenhum desses dois, aí a gente usa o else. Se não for nenhum desses dois, puts, não te conheço. E aí sim a gente fecha o nosso bloco, end. Então vamos ver se o nome vale André, se vale João, ou se ele não conhece a pessoa. Não te conheço, porque o nome valia Sérgio. Entenderam aí? Então a gente pode utilizar, para testar mais de uma condição, o else if. A gente pode ter quantos else ifs for necessários. Poderia ter colocado um terceiro else if. Else if nome igual a Sérgio, puts, olá Sérgio. E por último, else, se ele não passar nenhuma das validações acima, ele imprime a última opção, que é o else. Perfeito? Então agora vamos falar de uma outra estrutura muito utilizada em linguagens de programação, que é o while, enquanto. Nós utilizamos ela no nosso programinha também. O while ele faz o seguinte: enquanto uma condição for verdadeira, ele exibe o código. A partir do momento que essa condição deixar de ser verdadeira, ele sai do nosso bloco de repetição. Então vamos fazer um teste qualquer aqui. Vamos começar aqui. Vamos falar que a nossa... Vamos criar uma variável nova aqui só para testar. Nosso count de contador, ele tem o valor
1. Perfeito? Então criamos uma variável chamada count, de contador, recebendo o valor 1. Vamos agora criar nosso bloco de repetição while. Então, enquanto a variável count for menor que 10, faça alguma coisa. Então, vamos colocar aqui, ó, puts. Agora, eu já vou aproveitar e vamos passar para a gente aqui a diferença de se escrever uma string com aspas simples e aspas duplas. Uma das grandes diferenças aqui é que quando a gente passa uma string com aspas duplas, o Ruby tenta interpretar se dentro dessa string existe algum valor de variável. A gente utilizou isso lá no nosso programinha, no nosso joguinho do adivinha o número. Se a string for passada como aspas simples, ele não vai tentar interpretar, opa, deixa eu ver se tem alguma variável aqui dentro dessa string. Ele vai imprimir exatamente como está. Então aqui, como eu quero utilizar uma variável dentro da minha string, eu vou utilizar aspas duplas. Depois a gente faz um teste para ver a diferença aí, depois dessa nossa explicação do bloco de repetição while. Então aqui, ó, o valor da variável, variável é, e aí vamos fazer o seguinte, vamos colocar essa porção de código aqui, ó. Quando o Ruby encontrar essa porção de código, cerquilha, abre e fecha colchete, ele vai tentar interpretar o valor que está aqui dentro. Então vamos passar o valor da variável, vamos passar a variável count, ele vai exibir para a gente o valor dela. Então, lá, enquanto o contador for menor que 10, imprima aqui, putz, o valor da variável é tal. Só que a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que alterar o valor dessa variável count, porque se eu não alterar e simplesmente fechar o programa agora, ele vai ficar imprimindo isso infinitamente, vai entrar em looping infinito, porque o valor de count, que foi declarado como 1, sempre vai ser menor que 10. Então vamos fazer o seguinte, vamos incrementar o count de 1 em 1, porque aí cada vez que ele entrar nesse bloco de repetição, ele vai testar o valor da variável, e vai incrementar. Uma hora essa variável vai chegar a 10 e aí o valor vai bater aí com a comparação lá, com o count valendo igual ou maior que 10. Então vamos lá, o count ele vai ser mais igual a 1. Isso aqui é uma forma simplificada de escrever assim, ó, o count vai ser igual a própria variável count mais 1. Então a count vale 1. Quando ela entrar aqui, ó, vai falar o quê? A count vai receber o quê? O próprio valor dela, que é 1, mais 1. Segunda vez que entrar, o count vai estar valendo 2. Então o count vai ser igual à própria variável count, que é 2, mais 1. Ela vai para 3. E assim consecutivamente. Tá? Mas assim é um jeito meio extenso de se escrever. Então a gente consegue utilizar um jeito simplificado aqui. Count mais igual a 1. Agora sim a gente consegue finalizar nosso bloco com a palavra end. Pode ver que a mesma palavrinha que nós utilizamos para finalizar o bloco condicional if, a gente está usando também para terminar esse bloco de repetição while. Vamos executar para ver o que ele faz. Legal, executou 9 vezes e saiu do bloco de repetição. Por que ele não executou a última linha aqui, o valor da variável é 10? Porque quando a variável valeu 10, o while testou. Enquanto o count for menor que 10, imprima. Só que na hora que o count foi igual a 10, chegou no valor de 10, ele verificou. 10 é menor que 10? Não. Então sai do bloco de repetição. Ele simplesmente encerrou nosso bloco de repetição. Tá vendo? Esse é um jeito aí de se fazer um bloco de repetição contando. Existem algumas outras formas também. Uma outra forma que o Ruby disponibiliza para a gente, bem bacana, é o times. A gente consegue utilizar em qualquer número um método chamado times. Então, se eu poderia reescrever esse mesmo programa de uma forma diferente, assim, ó. Por exemplo, 10.times. Times é vezes em inglês, né? 2 times, 3 times, né? 2 vezes, 3 vezes. Então, 10 vezes do, faça. Então, vamos colocar lá, puts. Olá, mundo.
não vou colocar em aspas duplas porque eu não quero interpretar nada aqui dentro, eu só quero exibir, então eu posso colocar aspas simples. Então, 10 vezes puts olá mundo e end para terminar o nosso bloquinho aqui. Olha lá, 10 vezes ele escreveu a variável, aliás, a string olá mundo. E se falando de string, vamos mais uma vez aí repassar aquela diferença entre aspas duplas e aspas simples para a gente conseguir entender bem. Então vamos lá, se a string não possui nenhuma variável dentro, a gente pode imprimir com aspas simples. Quando a gente quer imprimir o valor da variável, já foi dito aqui, a gente coloca aspas duplas, mas vamos ver a diferença. Se eu colocar puts, a gente tem uma variável chamada nome, né, com o meu nome aí. Se eu colocar com aspas duplas, eu posso colocar aqui olá, e vamos colocar nossa cerquilha abre e fecha colchetes, Sérgio, opa, perdão, aqui nome, né? A variável se chama nome. Vamos ver, ela vai imprimir olá, Sérgio. Mas se eu colocar agora a mesma instrução, só que com aspas simples, vamos ver o que vai acontecer de diferente. Como eu disse, ele não vai tentar interpretar esse valor de variável. Ele simplesmente vai imprimir o que a gente mandou imprimir. Então, olá, cerquilha, abre colchete nome, fecha colchete. Então, viram aí a grande diferença? Na verdade, utilizando aspas simples é um jeito, digamos, mais rápido. Por quê? Porque o Ruby não tenta interpretar nada aqui dentro, ele simplesmente imprime o que está dentro da string. Ele não vai tentar interpretar. Quando a gente coloca aspas duplas, o Ruby tenta interpretar. Opa, será que existe alguma variável aqui dentro que eu preciso interpretar? Então, a forma com aspas duplas é um pouquinho mais lenta. Mas eu acredito que isso não seja algo que vai impactar na nossa aplicação. Então, muita gente, por convenção, utiliza sempre as aspas duplas. Por quê? Porque se por acaso a pessoa precisar alterar o código e no meio do código, no meio da string, inserir agora, eu quero inserir uma variável qualquer, ele não precisa alterar de aspas simples para aspas duplas. Já tá feito aí. Né? Já está do jeito que ele precisa. Então, oi Ruby, perfeito? Bom, só para fechar aqui, nós vimos um incremento aí da variável count lá em cima, né? Lembra que a gente colocou que o count, vamos ver quanto vale o count. O count ficou valendo 10 agora, né? Que a gente alterou. Então a gente viu um operador de incremento, que era o count maior ou igual a um número qualquer, mas a gente pode também decrementar esse count. Então a gente pode colocar menos igual. Então se a gente colocar menos igual a, sei lá, 2, a gente está decrementando em 2. Isso é a mesma coisa de escrever a variável count é igual ao valor dela, que neste caso está 10, menos 2. E aí vai para 8. Cada vez que eu executar, ele vai tirando de 2 em 2. Tá certo? Bom, pessoal, para essa segunda videoaula, né, uma videoaula oficial aí de comandos do Ruby, acho que já está bom, a gente conseguiu ter uma boa noção aqui. Eu vou fazer mais algumas videoaulas ensinando alguns comandos importantes, básicos, mas importantes da linguagem Ruby. E depois que a gente estiver um pouquinho mais esperto, aí, conhecendo um pouco mais a linguagem, a gente parte novamente para um novo programa. Esse próximo programa que a gente vai aprender juntos aí, também vai ser um joguinho. Eu gosto bastante de joguinhos, eu acho que é uma maneira bem bacana da gente treinar e aprender alguma linguagem. E como a gente brincou da outra vez lá, adivinha o número? Esse próximo ele vai ser adivinha a palavra. Esse programa vai ser um pouquinho mais complexo, com um pouco mais de linhas de códigos do que o programa anterior. Então por isso vamos se aquecer aí, vamos aprender um pouco dos comandos, da linguagem em si, para quando a gente poder, quando nós formos executar criar esse programinha, a gente consiga entender um pouco melhor aí, porque ele vai ser um pouquinho mais complexo, mas nada aí que vocês não consigam aprender, tá certo? Então muito obrigado, curtam aí o vídeo e até a próxima. Um abraço!